Bom pessoal, esse vídeo aqui é para falar para vocês sobre o cálculo da recomendação de calagem, como se faz e qual que é o método que eu uso, né? Existem vários métodos para se recomendar calcário, mas aqui eu trabalho com o método da saturação de base, que é V%, que é fácil de trabalhar, simples, prático a campo de ser trabalhado. E por meio de um trabalho aqui que eu fiz em quase 200 áreas comerciais, como vocês já viram nas outras aulas também, no final, quase no final do curso, tem uma revisão sobre o que a gente viu no curso e uma interpretação na prática de uma análise de solo de um solo arenoso, né? Eu vou apresentar mais algumas informações lá para vocês sobre esse trabalho que eu fiz, que eu fiz? Eu rastreei nos solos argilosos, solos de textura mais mista e solo de textura mais arenosa, qual que era a saturação de bases que eu precisaria ter para que o solo não tivesse alumínio no solo, porque o problema da acidez do solo é o surgimento da espécie mais tóxica do alumínio, que é o Al3, tá bom? Então, o que eu encontrei? Na média, para que eu não tivesse alumínio no solo, eu teria que ter um pH no solo acima de 5 em cloreto de cálcio, né? CaCl2. Todas as amostras de solo que eu tive um pH acima de 5 em cloreto de cálcio, eu não tinha alumínio, tá? Lembrando, a planta não tem problema com a acidez do solo. Inclusive o pH da rizosfera da raiz da planta é 2, é um pH muito baixo, 2, 3. Não é a acidez que causa o problema para a planta. O problema da acidez do solo é a forma mais tóxica do alumínio, que é o alumínio 3. Então o alumínio é uma consequência de acidez, não é causa de acidez, é a consequência de uma acidez, tá? Então toda vez que eu tiver o meu pH acima de 5 em cloreto de cálcio, eu não tenho alumínio mais no solo. Toda vez que o meu pH for abaixo de 5 em CaCl2, provavelmente eu tenho alumínio. Quanto mais baixo o pH no solo, maior é o teor de alumínio, tá? Solos argilosos, na média, que apresentavam pH acima de 5 em cloreto de cálcio, de média tinha uma saturação de base de 68%. Então, todos os solos de textura argilosa com CTC de entre 13 e 15 centimol que não tinham alumínio, se eu somar todas a saturação de base desses solos e dividir por tudo, vai dar 68% de média. Então, um solo argiloso, se ele chegar a ter uma saturação de base de 70%, o pH com certeza vai estar acima de 5 em cloreto de cálcio, não vai ter alumínio. Solo de textura mista, 65%. Então, todos os solos que tinham entre 25% e 40% de argila, 35% de argila, com uma saturação de base de 65%, o pH desses solos já estava acima de 5 em cloreto de cálcio e nenhum deles tinha um alumínio, tá? Solo de textura arenosa. Solo de textura mais arenosa, solos inclusive com 3, 4, 5% de argila, com CTC de 4, 5, 3 centimol, aqui do Paraguai, apresentava uma saturação de base média de 50% e um pH acima de 5 em cloreto de cálcio. Inclusive tinha alguns solos que eu tinha uma saturação de base de 35% já com pH acima de 5 em cloreto de cálcio, sem alumínio. Então vocês notem que para eu não ter alumínio no solo argiloso eu preciso de uma saturação de base mais alta, solo de textura mista uma saturação de base intermediária, solo de textura mais arenosa uma saturação de base mais baixa, tá? Como que eu vou recomendar o calcário? Solo de textura argilosa, eu vou recomendar para que isso aqui chegue a 70%. Solo de textura mista também recomendar para que chegue a 70%. Solo de textura arenosa eu vou recomendar para que isso aqui chegue a 60%. Tá, Alan, mas por que eu vou recomendar para que isso aqui chegue a 60% no solo arenoso se com 50% já não tem mais alumínio? É o seguinte, os solos arenosos com uma saturação de base de 50% já não tem problema de alumínio, mas os níveis de cálcio e magnésio que vão ter nesse solo vão estar abaixo do nível crítico, que é o nível mínimo de cálcio e magnésio que o solo tem que ter. Nível crítico de cálcio no solo é 2,5 centimol, nível crítico de magnésio no solo 0,8 centimol. Então os solos eles precisam ter pelo menos 2,5 centimol de cálcio e 0,8 centimol de magnésio, para que eu não tenha problemas de perca de produtividade desse solo. Se eu recomendar calcário para a saturação de base chegar a 50% nesses solos arenosos, os meus teores de cálcio e magnésio vão estar abaixo do nível crítico. Então eu preciso elevar a saturação de base desses solos arenosos a 60% para que os meus teores de cálcio e magnésio fiquem dentro dos níveis críticos, tá bom? Fiquem dentro dos níveis críticos de cálcio e magnésio, tá bom, pessoal?
Então de base é isso aí. Qual que é a fórmula que eu vou trabalhar? Né? V1, que é a saturação de base que o solo tem, menos V2, que é a saturação de base que eu quero ter, multiplico pela CTC a pH7 do solo, divido pelo PRNT do calcário. Tá bom? Vamos supor que um solo tenha uma saturação de base, um solo argiloso tem uma saturação de base aí de 55%, tá? E eu quero que ele chegue a 70%, né? Como é que eu vou desenvolver a conta? Então, V1, que é a saturação de base que o solo tem, 55%, menos V2, que é a saturação de base que um solo, que é a saturação de base que eu quero que esse solo chegue, que é 70%, tá bom? 70% dividido pelo PRNT do calcário. O PRNT médio dos calcários que eu tenho no Paraguai, em cima de várias análises de calcário que eu fiz aqui, é de 95%. Então eu vou colocar 95% como que eu tenho aqui. Vamos supor que a CTC desse solo seja de 13 centimol. Então qual que é a necessidade de calagem desse solo aí? Vamos fazer essa conta. 55 menos 70 vezes 13 dividido por 95. 2.005 kg por hectare de calcário. 2,05 toneladas por hectare de calcário. Beleza, o cálculo de calcário é dessa forma que se faz, é um cálculo bem simples, tá bom? Qual tipo de calcário que eu vou aplicar no solo? Como que eu sei qual tipo de calcário que eu vou aplicar no solo? Eu vou pegar o teor de cálcio que o solo tem, dividir pelo teor de magnésio, e se o teor de cálcio dividido pelo teor de magnésio der menos de 3, eu vou entrar com calcário calcítico. Porque significa que esse solo tem uma alta quantidade de magnésio em relação a cálcio, tem que dar menos do que 3, né? Eu vou entrar com calcário calcítico. O que é um calcário calcítico? É um calcário que tem 50% de óxido de cálcio, geralmente, né? E menos de 2% de óxido de magnésio. É um calcário que ele só tem cálcio praticamente. Você aplica calcário calcítico para aumentar a saturação de cálcio do solo. Se eu dividir o teor de cálcio pelo teor de magnésio e der entre 3 e 4, né, significa que esse solo está equilibrado. Os teores de cálcio e magnésio desse solo estão equilibrados. Então eu vou aplicar um calcário magnesiano nesse solo. O que é um calcário magnesiano? Um calcário que tem 40% de óxido de cálcio, geralmente, e tem 10% de óxido de magnésio. Calcário magnesiano é um calcário que tem mais magnésio que o calcário calcítico e menos magnésio que o calcário dolomítico, tá bom? Ele geralmente tem essas concentrações de cálcio e magnésio. Se esse solo aqui der uma relação cálcio-magnésio acima de 4,5, eu vou aplicar calcário dolomítico. O que é um calcário dolomítico? É um calcário que tem alta concentração de magnésio em relação a cálcio, tá? Então, o calcário dolomítico geralmente tem 30 a 35% de óxido de cálcio e tem 20% de óxido de magnésio. Tá bom, pessoal? Essa é mais ou menos a concentração de um calcário dolomítico. Então, eu descubro qual calcário aplicar na área fazendo esse cálculo aqui. Solos arenosos eu tenho que tomar cuidado, porque solos arenosos eu sempre prefiro trabalhar com calcário magnesiano, porque é difícil eu manter os teores níveis críticos de cálcio e magnésio em solos mais arenosos. Muitas das vezes eu tenho problema de deficiência de magnésio em solo arenoso. Se eu tiver que aplicar gesso no solo arenoso para diminuir a atividade do alumínio de 20 a 40 centímetros de profundidade, o gesso lixivia magnésio na camada superficial do solo, então eu vou ter que aplicar um calcário com uma alta concentração de magnésio nesse solo antes, para que o meu teor de magnésio fique alto nesse solo, porque eu tenho que contabilizar a lixiviação do magnésio que o gesso faz, né, que vocês vão ver no trabalho, vão ver nas explicações quando trabalhar com gesso, né? Então, o calcário, áreas de solo arenoso, geralmente eu aplico o calcário magnesiano, tá bom? Eu não levo em consideração relação cálcio-magnésio para recomendar tipo de calcário. Calcário arenoso eu sempre vou entrar com calcário magnesiano, geralmente eu entro com calcário magnesiano. Mas para solo de textura mais mista e solo de textura mais arenosa, vocês podem levar em consideração essas relações. Outra coisa que eu recomendo vocês fazerem, o produtor ele nunca faz aplicação do calcário em excelentes condições, por exemplo, ele não fica cuidando
se tem vento, se não tem para aplicar calcário. Então o produtor acaba perdendo a parte mais reativa do calcário por deriva. Então o que eu recomendo vocês a fazer e que eu faço a campo, né? Eu sei que um solo argiloso, ele precisa chegar a uma saturação de base de 68% para não ter alumínio na média, né? Então no cálculo aqui, se eu fazer o cálculo levando em consideração a 70% aqui, eu já estou colocando mais, uma saturação de base maior do que o solo precisa. Mas se eu quiser garantir o resultado, eu coloco a 75%. Aqui no cálculo aqui, eu coloco 75% de saturação de base que eu quero chegar. Dessa forma eu coloco uma margem de calcário que o produtor possa perder por deriva ou por qualidade de aplicação. No solo misto, eu já coloco naturalmente esse 5% a mais, né? Porque solo misto precisa de 65%, na média eu faço o cálculo para 70%, então aqui eu já estou colocando a margem de erro. Solo arenoso, eu posso também, aqui na conta eu já estou colocando 10% a mais do que o solo precisaria para ser neutralizado o alumínio. Então, para solo argiloso, em vez de eu fazer a conta para 70%, eu sempre faço 75%, para que dessa forma o produtor tenha uma margem de erro de calcário por deriva. Quando você for ver ele aplicando calcário, está vendo aquele calcário voando longe, você fica mais sossegado, você pensa, eu já recomendei mais calcário propositalmente porque eu sei que ele ia perder calcário na aplicação, tá? Então esse é o cálculo de recomendação de calagem. Vou gravar um próximo vídeo mostrando como que ficará o solo, como que o solo está hoje, se eu aplicar o calcário, como que vai ficar esse solo quando o calcário estiver completamente reagido, como que vai ficar a saturação de cálcio, de magnésio no solo, como é que o solo vai ficar depois que o calcário esteja corrigido o solo, tá bom, pessoal? É mais uma sequência para vocês dar uma sequência de aprendizagem para calcário, tá bom? Obrigado, pessoal, até mais. Fico com a próxima aula.